No coração do Montana, onde a neve cobre o chão e o ar é fresco, vivia Tom Wilson, um homem que tinha escolhido uma vida solitária na natureza. Durante anos, Tom abraçou a tranquilidade da natureza, encontrando consolo no farfalhar das folhas e nos suaves sussurros do vento. Os seus dias eram passados a cuidar da sua pequena cabana, a pescar nos riachos próximos e a explorar as vastas e intocadas paisagens que o rodeavam. No entanto, à medida que o inverno descia com seu rigor, o isolamento começou a pesar no seu coração. As noites longas e escuras pareciam intermináveis, e o silêncio, outrora reconfortante, ecoava agora com um sentimento de solidão. Foi durante uma noite particularmente fria, enquanto Tom estava sentado junto à lareira, que o destino interveio da forma mais inesperada. Enquanto olhava para a extensão de neve, apercebeu-se de um movimento ao longe. Curioso, Tomás agasalhou-se e aventurou-se lá fora, com a respiração visível no ar frio. Para seu espanto, deparou-se com uma família de ursos, uma mãe ursa e as suas duas crias, que se esforçavam por navegar na neve profunda. Ele conhecia os perigos de se aproximar de animais selvagens, mas algo no comportamento dos ursos o tocou. Eles eram vulneráveis, tal como ele se sentia naquele momento. Tom observou-os à distância, com o coração a transbordar de empatia. A ligação entre os humanos e a vida selvagem é muitas vezes ignorada, mas naquele momento fugaz, ele sentiu uma ligação inegável. Os ursos também estavam a lutar pela sobrevivência, tal como ele. Este encontro inesperado tornou-se uma recordação pungente das lutas partilhadas por todos os seres vivos. Quando a mãe ursa acariciou suavemente as suas crias, Tomás sentiu uma onda de emoção, apercebendo-se de que, mesmo nas profundezas do inverno, a vida persiste nas suas muitas formas. Esta história não é apenas sobre Tom e a família de ursos, é um testemunho das relações profundas que podem existir entre os humanos e a natureza. Num mundo que muitas vezes se sente desconectado, momentos como este recordam-nos a nossa existência partilhada e a importância da compaixão para com todas as criaturas. Junte-se a nós para aprofundar a extraordinária experiência de Tom e explorar a beleza desta inesperada ligação forjada no coração do inverno. Quando o inverno envolveu o Montana, a paisagem transformou-se num reino de gelo e neve de cortar a respiração, mas implacável. O ar tornou-se frio de rachar. Cada respiração era visível como uma nuvem de vapor que rapidamente se dissipava na atmosfera gelada. Tom Wilson, aninhado na sua pequena cabana, sentia o frio a infiltrar-se pelas paredes, uma lembrança constante das duras condições do exterior. O mundo para lá da sua porta contrastava com o calor da sua fogueira. Era uma extensão gelada onde as árvores se erguiam como sentinelas, com os ramos pesados de neve, e o chão estava coberto por uma espessa camada de branco. O sol, quando se atrevia a espreitar por entre as nuvens cinzentas, lançava uma luz pálida que mal penetrava na escuridão, deixando a paisagem envolta num silêncio abafado. A severidade das condições invernais era palpável, com as temperaturas a descerem muito abaixo de zero. Os ventos cortantes uivavam pelos vales, criando uma sinfonia sinistra que ecoava na quietude. A natureza também parecia ter entrado num sono profundo, com os animais a procurarem abrigo do frio implacável. Os sons, outrora vibrantes da floresta, foram substituídos por um silêncio opressivo, amplificando a sensação de isolamento de Tomás. Os dias transformaram-se em semanas, e a solidão pesou sobre ele, envolvendo-o como a neve que envolvia a sua cabana. Neste ambiente desolado, as emoções eram profundas. A beleza da paisagem de inverno era ao mesmo tempo inspiradora e melancólica. Tom dava frequentemente por si perdido
em pensamentos, refletindo sobre a sua vida e as escolhas que o levaram a esta existência remota. O isolamento, embora inicialmente fosse uma fonte de paz, começou a transformar-se numa profunda solidão. Ele ansiava por ligações, pelo riso dos amigos ou pela simples companhia de um outro ser humano. No entanto, no meio desta solidão, sentiu uma ligação inegável com a natureza selvagem. As árvores, as montanhas e até o frio cortante tornaram-se seus companheiros. Tom aprendeu a ler os sinais da natureza, a compreender os ritmos das estações e a apreciar a resistência da vida perante a adversidade. Nas profundezas do inverno, descobriu uma ligação à natureza que transcendia as palavras, uma compreensão silenciosa de que fazia parte de algo maior. O isolamento, embora desafiante, também aprofundou o seu apreço pela beleza e dureza do mundo que o rodeava, forjando uma relação profunda com a natureza selvagem que moldaria a sua própria alma. Enquanto o sol descia no horizonte, lançando um suave tom dourado sobre a paisagem coberta de neve, Tom Wilson sentou-se à janela da sua cabana, perdido em pensamentos. O frio cortante tinha se instalado para o depois à noite, e o mundo lá fora estava envolto numa serena quietude. De repente, um ruído quebrou o silêncio, chamando a atenção de Tom. O seu coração acelerou quando avistou movimento, uma família de ursos a emergir da linha das árvores, com as suas formas escuras a contrastar com o fundo branco. A mãe ursa era uma visão majestosa, o seu pelo espesso de um castanho profundo e rico, brilhando com o gelo enquanto se movia com uma graça cautelosa. Os seus olhos inteligentes e atentos perscrutavam a área, e Tomás conseguia ver a tensão na sua postura. Estava claramente em alerta máximo, protegendo as suas duas crias, que tropeçavam brincalhonas atrás dela. As crias, pequenas e fofas, eram um contraste encantador com a mãe. As suas brincadeiras traziam uma sensação de inocência ao cenário de inverno rigoroso. Caíam uns sobre os outros, com as patas pequenas a levantar neve, mas o olhar atento da mãe mantinha-os por perto, lembrando-os dos perigos que se escondiam na natureza. O choque inicial de Tomás rapidamente se transformou em preocupação à medida que observava o comportamento dos ursos. A mãe ursa parecia cansada. Os seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse a conservar energia. As crias, embora brincalhonas, paravam ocasionalmente para se aconchegarem a ela, procurando conforto e segurança. Era evidente para Tomás que estavam a lutar. O inverno rigoroso tinha afetado a família de ursos, e ele sentiu uma pontada de empatia pela sua situação. Ao aproximarem-se da sua cabana, o coração de Tomás acelerou com urgência. Ele conhecia os riscos de se aproximar de animais selvagens, mas sentia um desejo irresistível de ajudar. Os ursos não estavam apenas à procura de comida. Estavam à procura de segurança e calor num mundo que se tinha tornado hostil. Os instintos de Tomás entraram em ação, e ele pegou rapidamente em alguns mantimentos da sua cabana, restos de comida e cobertores que tinha guardado para emergências. A visão da família de ursos, vulnerável e necessitada, despertou nele uma determinação feroz. Compreendeu que este momento não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma oportunidade de estabelecer uma ligação, de estender a compaixão a criaturas que, tal como ele, estavam a lutar contra os elementos implacáveis do inverno. Quando saiu para o exterior, com o coração aos saltos, sabia que estava prestes a embarcar numa extraordinária viagem de empatia e compreensão. À medida que a família de ursos se aproximava da cabana de Tomás, o ar tornou-se mais tenso. A mãe ursa, com os olhos arregalados num misto de medo e determinação, movia-se cautelosamente, mas com determinação. Farejou o ar,
os seus instintos guiando-a em direção ao calor que emanava da casa do Tomás. A cada passo, o seu desespero tornava-se palpável. Ela empurrava as crias para à frente, incitando-as a segui-la. A visão da sua natureza protetora despertou algo profundo em Tomás, acendendo uma ligação emocional feroz que ele não tinha previsto. Tom ficou congelado por um momento, dividido entre o instinto e a compaixão. As ações desesperadas da ursa, os seus rosnados baixos e a forma como empurrava as crias para mais perto diziam muito sobre a sua necessidade de ajuda. Ele conseguia ver o cansaço gravado nas suas feições, a forma como o seu corpo cedia sob o peso da sobrevivência. Era um lembrete claro das duras realidades da natureza, e Tomás sentiu uma onda de empatia tomar conta dele. Compreendeu que ela não era apenas um animal selvagem, era uma mãe, lutando contra as probabilidades para proteger as suas crias. No entanto, quando pensou em sair para o exterior, uma onda de conflito interno abateu-se sobre ele. A natureza selvagem era imprevisível, e aproximar-se de um urso, especialmente de um com crias, era muito perigoso. Os seus instintos gritavam-lhe para recuar, para se manter seguro dentro dos limites da sua cabana. Mas o olhar nos olhos da mãe ursa, uma mistura de medo e esperança, puxou-lhe o coração. Sentiu uma vontade irresistível de ajudar, de fazer a ponte entre o ser humano e o animal, mesmo que isso significasse pôr-se em risco. Naquele momento, Tomás apercebeu-se do profundo significado da empatia perante o perigo. Era fácil descartar a ursa como uma ameaça, vê-la como uma criatura a ser temida. Mas, enquanto havia a lutar, reconheceu que a empatia podia transcender as fronteiras das espécies. Era uma força poderosa que podia promover a compreensão e a ligação, mesmo nas situações mais perigosas. Com o coração acelerado, Tomás respirou fundo, permitindo que a compaixão guiasse as suas ações. Saiu para a rua, com o ar frio a morder-lhe a pele, mas a sua determinação era mais forte do que o medo. Quando se aproximou da família de ursos, sentiu uma sensação de propósito tomar conta dele. Naquele momento, escolheu abraçar a vulnerabilidade de si próprio e do urso, criando um laço que mudaria para sempre o curso das suas vidas. Quando Tom ficou no limiar da sua cabana, o peso da sua decisão apertou-lhe fortemente o peito. A visão da família de ursos, vulnerável e desesperada, acendeu um fogo dentro dele que ele não podia ignorar. Ele conhecia os riscos envolvidos. Aproximar-se de uma mãe ursa com as suas crias não era tarefa fácil, mas a ideia de os deixar à sua sorte no inverno implacável era insuportável. Com uma respiração profunda, afastou-se do calor da fogueira e começou a preparar-se para a tarefa assustadora que tinha pela frente. Tomás remexeu nas suas provisões com o coração aos saltos, enquanto reunia o que podia oferecer. Encontrou alguns restos de peixe, algumas latas de feijão e um cobertor que já tinha visto melhores dias. Cada item parecia uma tábua de salvação, um pequeno gesto de esperança que ele podia estender à família de ursos. Colocou cuidadosamente a comida numa mochila resistente, certificando-se de que estava segura, e enrolou o cobertor à volta dos ombros para se aquecer. O frio da cabana contrastava fortemente com o calor da sua determinação e sentiu uma onda de determinação a percorrê-lo. Quando se aproximou da porta, Tomás parou por um momento, com a mão pousada no frio puxador de metal. A realidade da situação inundou-o. Estava prestes a entrar num mundo onde o perigo espreitava mesmo para lá do limiar. O vento uivava lá fora, lembrando-o das condições adversas que o esperavam. Com uma respiração profunda, preparou-se, sabendo que a coragem significava muitas vezes enfrentar o desconhecido. Abriu a porta e uma corrente de ar gelado envolveu-o,
mordendo-lhe a pele e enchendo-lhe os pulmões com o rigor do inverno. Ao sair, Tomás sentiu um misto de medo e entusiasmo. A visão da família de ursos, amontoados e observando-o com olhos desconfiados, alimentou a sua determinação. Ele sabia que este momento exigia não só coragem, mas também altruísmo. Ele estava a colocar-se em perigo por causa de criaturas que muitos ignorariam ou temeriam. No entanto, no seu coração, sentia uma ligação profunda com eles, uma luta partilhada pela sobrevivência num mundo que tanto podia ser belo como brutal. A cada passo em direção aos ursos, Tom abraçava a incerteza da situação. Compreendeu que a verdadeira coragem não era a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar dele. À medida que se aproximava da mãe ursa, sentiu uma sensação de objetivo. Estava pronto para estender a mão da compaixão, para fazer a ponte entre o ser humano e a vida selvagem e para mostrar que, mesmo nos invernos mais frios, o calor podia ser encontrado em atos de bondade. Quando Tom conduziu gentilmente a cria de urso para a sua cabana, uma onda de calor envolveu-os a ambos, contrastando fortemente com o frio cortante que se fazia sentir lá fora. O brilho tremeluzente do fogo lançava sombras dançantes nas paredes, criando uma atmosfera acolhedora que parecia quase surreal, dadas as circunstâncias. A cria, pequena e trêmula, olhava à sua volta com olhos arregalados e curiosos, observando o ambiente desconhecido. Tomás pousou rapidamente a mochila cheia de comida e cobertores, com o coração a inchar num misto de excitação e apreensão. A cabana, normalmente um santuário de solidão, parecia agora viva com a presença da família de ursos. A mãe ursa seguiu cautelosamente a cria para dentro, com os seus instintos protetores em alerta máximo. Tomás conseguia sentir a sua cautela, mas havia uma centelha de confiança no seu olhar enquanto ela o observava. Ele moveu-se lentamente, falando suavemente para a tranquilizar, consciente de que movimentos bruscos poderiam assustá-la. O calor do fogo crepitava ao fundo, enchendo o espaço com um som reconfortante que parecia aliviar a tensão no ar. Quando a cria se aninhou numa pilha de cobertores que Tomás tinha estendido, sentiu que se formava uma ligação profunda entre eles. O ursinho, ainda a tremer, procurou instintivamente o calor do tecido, e Tomás não pôde deixar de sorrir ao ver isso. Colocou cuidadosamente uma tigela de peixe por perto, observando como a cria hesitava antes de se aproximar cautelosamente da comida. A mãe ursa permaneceu por perto, os seus olhos nunca deixando Tomás, como se estivesse a avaliar as suas intenções. Naquele momento, começou a nascer uma ligação, uma compreensão silenciosa de que estavam todos juntos nisto, enfrentando os desafios da sobrevivência num mundo que podia ser simultaneamente duro e belo. No entanto, a convivência com animais selvagens não era isenta de desafios. Tom tinha plena consciência dos riscos envolvidos. A mãe ursa era ainda uma criatura selvagem e os seus instintos podiam mudar num instante. Ele tinha de ser cuidadoso, equilibrando o seu desejo de ajudar com a necessidade de respeitar os seus limites. A cabana, outrora um refúgio de solidão, parecia agora um ecossistema delicado, onde a confiança era fundamental. À medida que as horas passavam, Tom dava por si cativado pela família de ursos. Ficou maravilhado com as suas interações, com a forma como a mãe cutucava suavemente a cria, encorajando-a a explorar, mas mantendo-se vigilante. Nesses momentos, apercebeu-se de que esta experiência não se tratava apenas de proporcionar calor e cuidados, tratava-se de criar uma ligação que transcendia as espécies. Os desafios que se avizinhavam eram grandes, mas por agora, a luz bruxuleante da cabana, uma ligação frágil, mas profunda, estava a criar raízes, lembrando a Tomás
a beleza que podia emergir das circunstâncias mais inesperadas. À medida que os dias se transformavam em semanas, a relação entre Tomás e a família de ursos floresceu de uma forma que ele nunca tinha previsto. A mãe ursa, a quem ele chamou carinhosamente Luna, exibia uma inteligência notável que o impressionava e humilhava. Aprendeu rapidamente a navegar nos limites do espaço que partilhavam, observando frequentemente Tom à distância, antes de se aproximar, cautelosamente. Luna observava-o enquanto ele tratava do fogo ou preparava a comida, com os olhos cheios de uma mistura de curiosidade e respeito. Era evidente que ela compreendia que ele não era uma ameaça. Pelo contrário, era uma fonte de calor e segurança para ela e para as suas crias. Tom, por sua vez, começou a reconhecer os sinais súbitos no comportamento de Luna. Ele aprendeu a respeitar o espaço dela, dando-lhe liberdade para vaguear pela cabana e garantindo que ela se sentisse segura. Sempre que se deslocava, fazia-o com um cuidado deliberado, tendo em conta os instintos dela. Este respeito mútuo lançou as bases de uma ligação que transcendia as barreiras entre o ser humano e a vida selvagem. Tom dava por si a maravilhar-se com a inteligência de Luna. Ela empurrava frequentemente as crias para trás quando estas se aventuravam demasiado perto da fogueira, demonstrando a sua natureza protetora e reconhecendo ao mesmo tempo a presença de Tom. As interações entre Tomás e as crias de urso, a quem deu o nome de Pippin e Clover, eram igualmente comoventes. As crias, cheias de energia brincalhona, andavam muitas vezes de um lado para o outro na cabana, com as suas pequenas patas a pisar suavemente o chão de madeira. Eram criaturas curiosas, atraídas por todos os movimentos do Tomás. No início, aproximavam-se dele com cautela, mas, com o passar dos dias, a sua cautela inicial transformou-se em brincadeiras. Pippin puxava frequentemente a bainha das calças de Tomás, enquanto Trevo se aconchegava na sua perna, procurando atenção e afeto. Tom dava por si a rir das suas brincadeiras, sentindo uma alegria que não experimentava há anos. À medida que a ligação se aprofundava, começou a florescer uma compreensão mútua entre eles. Tom aprendeu a ler a linguagem corporal dos ursos, reconhecendo quando estavam confortáveis ou quando precisavam de espaço. Em contrapartida, Luna e as suas crias pareciam sentir as intenções de Tomás, respondendo ao seu comportamento gentil com confiança. Enroscavam-se perto da fogueira, aquecendo-se no seu calor, enquanto Tom se sentava por perto, satisfeito com a sua presença. Esta relação em desenvolvimento era um testemunho do poder da empatia e da ligação. No coração da natureza selvagem de Montana, tinha-se formado uma família única, uma família que desafiava os limites das espécies e mostrava a beleza da coexistência. Tom apercebeu-se de que não era apenas um cuidador. Fazia parte de uma narrativa maior que celebrava os laços que se podem formar nas circunstâncias mais inesperadas. Quando os primeiros sinais da primavera começaram a descongelar a paisagem do inverno rigoroso, Tomás sentiu uma mudança na família dos ursos. Luna e as suas crias, Pippin e Clover, começaram a dar sinais de que estavam prontas para regressar à natureza. A energia brincalhona que enchia a cabana estava agora atingida com um sentido de urgência. Tomás reparou que Luna passava mais tempo no exterior, farejando o ar e explorando os bosques circundantes, com os seus instintos a guiá-la, enquanto preparava a família para a viagem que se avizinhava. As crias também pareciam sentir a mudança. Começaram a aventurar-se mais longe da cabana. As suas brincadeiras foram substituídas por uma curiosidade recém-descoberta sobre o mundo para além da sua casa temporária. Tomás observou com o coração pesado os ursos começarem a ganhar força, os seus movimentos mais decididos.
A ligação que tinham formado ao longo das últimas semanas era inegável, e a ideia da sua partida encheu-o de emoções contraditórias. Sentiu uma enorme gratidão pelo tempo que tinham partilhado, pelo riso e pelo calor que tinham trazido à sua vida durante os meses mais frios. No entanto, a par dessa gratidão, havia uma profunda tristeza. Ele tinha crescido a amar estas criaturas, e a ideia de dizer adeus era como perder uma parte de si próprio. Na última manhã, quando o sol se ergueu no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a paisagem coberta de neve, Tomás saiu à rua e encontrou Luna e as suas crias a prepararem-se para partir. O ar estava fresco e o mundo parecia vivo com possibilidades. Tomás aproximou-se lentamente, com o coração a doer ao ver a família que tinha passado a estimar. Luna virou-se para ele. Os seus olhos inteligentes refletiam uma profunda compreensão, como se ela conhecesse o peso do momento. Pippin e Clover, agora mais confiantes, acotovelavam-se nas pernas de Tomás, brincando com o seu afeto inocente. Naquela despedida emocionada, Tomás apercebeu-se do significado da sua ligação. Era uma ligação que transcendia as barreiras da espécie, enraizada na empatia e nas experiências partilhadas. Ele tinha aprendido lições inestimáveis sobre resiliência, amor e a importância de deixar ir. Quando Luna levou as crias para a natureza, Tomás sentiu uma sensação agridoce de orgulho. Sabia que eles estavam a regressar ao seu lugar de direito no mundo e, embora o seu coração doesse com a perda, também se enchia de esperança. Naquele momento compreendeu que o tempo que passaram juntos tinha sido uma dádiva que moldaria para sempre a sua perspectiva sobre a vida e a beleza da coexistência. Enquanto os via desaparecer entre as árvores, sussurrou uma promessa silenciosa de levar o seu espírito consigo, uma recordação da extraordinária ligação que tinham forjado no coração da natureza selvagem. A viagem de Tom Wilson com a família de ursos foi uma experiência transformadora que reformulou a sua compreensão da compaixão e da ligação com a natureza. A partir do momento em que avistou Luna e as suas crias a lutar no inverno rigoroso, a vida de Tom tomou um rumo inesperado. A sua decisão de os ajudar, apesar dos riscos envolvidos, marcou o início de uma relação profunda que transcendeu as fronteiras das espécies. Ao acolher os ursos em sua casa, Tom descobriu a beleza da empatia, aprendendo a respeitar o seu espaço, enquanto nutria a ligação que se formou entre eles. Momentos-chave ao longo do tempo que passaram juntos realçaram o significado desta ligação. Tom testemunhou a inteligência e os instintos protectores de Luna, o que aprofundou o seu apreço pelas complexidades da vida selvagem. As interações lúdicas com Pippin e Clover trouxeram alegria e riso à sua vida, outrora solitária, recordando-lhe a importância da companhia, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Cada dia passado com a família de ursos reforçou a ideia de que a compaixão pode fazer a ponte entre humanos e animais, promovendo um sentido de compreensão que enriquece ambas as vidas. À medida que as estações mudavam e os ursos se preparavam para regressar à natureza, Tom experimentou um turbilhão de emoções, gratidão pelo tempo que partilharam e tristeza pela sua partida iminente. Esta despedida não era apenas um adeus, era uma celebração da ligação que tinham criado e das lições aprendidas sobre resiliência, amor e a necessidade de deixar ir. Tom apercebeu-se de que a sua viagem com a família de ursos não só tinha tido impacto nas suas vidas, como também tinha mudado profundamente a sua. Saiu desta experiência com um sentido de objetivo renovado e uma ligação mais profunda ao mundo natural que o rodeia. À medida que os espectadores refletem sobre a viagem de Tom, são encorajados a considerar as suas próprias relações com a vida selvagem,
Cada um de nós tem a capacidade de fomentar a compaixão e a compreensão para com as criaturas que partilham o nosso planeta. Ao reconhecermos a beleza e a complexidade da natureza, podemos cultivar uma apreciação mais profunda do mundo que nos rodeia. Se achou a história do Tom inspiradora, convidamo-lo a subscrever, gostar e partilhar este vídeo. Junte-se a nós para continuarmos a explorar mais histórias emocionantes que celebram as extraordinárias ligações entre os seres humanos e a vida selvagem. Juntos, vamos espalhar a mensagem de compaixão e a importância de cultivar os nossos laços com a natureza.